A Terra tem cerca de 4.600 milhões de anos. Durante todo este tempo, muita coisa se passou por cá. O estudo da Terra permitiu conhecer alguma da sua história, que para melhor ser estudada foi dividida em intervalos de tempo. Foi construída uma escala do tempo geológico para melhor organizar a evolução dos acontecimentos. A escala do tempo geológico, ou escala cronoestratigráfica, foi construída com intervalos de tempo hierarquicamente organizados. As unidades cronoestratigráficas, éons, eras e períodos. Uma mnemónica possível para não nos enganarmos na sequência das unidades cronoestratigráficas pode ser e ontem era perfeito. E ontem era perfeito permite-nos então lembrar-nos da sequência éon, era, período. O éon é a maior subdivisão de tempo na escala de tempo geológico. São considerados 4 éons, do mais antigo para o mais recente, ádico, arcaico, proterozoico e fanerozoico. Uma mnemónica possível para esta sequência é hábitos antigos podem falhar. Então, hábitos antigos podem falhar é uma frase que nos permite lembrar os éons por ordem cronológica. São estes então os éons ádico, arcaico, proterozoico e fanerozoico. O éon fanerozoico, que ocorre desde há cerca de 540 milhões de anos, é o éon atual e aquele em que ocorreu a grande expansão da biodiversidade. Nele são consideradas 3 eras, da mais antiga para a mais recente, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Uma possibilidade de mnemónica para estas 3 eras é usar a expressão Patrícia Mamona caiu. Então, Patrícia Mamona caiu é uma expressão que nos dá as iniciais das eras Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. As 3 eras do éon fanerozoico são subdivididas em períodos. São eles do mais antigo para o mais recente, do Paleozoico, Câmbrico-Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbónico e Pérmico, do Mesozoico, Triássico, Jurássico e Cretácico, e do Cenozoico, Paleogénico, Neogénico e Quaternário. Uma expressão que pode ser usada como mnemónica para os períodos das 3 eras do Fanerozoico é coma os seus diospiros com pele, tenha já cuidado para não quinar. Esta expressão, coma os seus diospiros com pele, tenha já cuidado para não quinar, permite-nos identificar as iniciais dos períodos Câmbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbónico, Pérmico, Triássico, Jurássico, Cretácico, Paleogénico, Neogénico e Quaternário. A representação gráfica das séries de Bowen permite-nos visualizar a ordem em que os minerais de um magma irão cristalizar. E para nos ajudar a memorizar essa ordem, vamos ter a Olivia Palito. Os minerais formam-se por ordem decrescente do seu ponto de fusão, cristalizando primeiro os minerais com maior ponto de fusão e, por último, os minerais com menor ponto de fusão. Nas séries de Bowen, reconhecemos 2 séries, a série descontínua ou dos minerais ferromagnesianos e a série contínua ou das plagioclasses, sendo que a ordem de cristalização é na série descontínua, primeiro as olivinas, a seguir as piroxenas, depois as anfíbolas e a seguir a biotite, porque estão por ordem dos seus pontos de fusão. Primeiro cristalizam os minerais com maior ponto de fusão e, por último, cristalizam os minerais com menor ponto de fusão. A série contínua ou das plagioclasses, constituída por minerais isomórficos, também segue a mesma lógica, começando por cristalizar a anortite, que é o mineral com o maior ponto de fusão dentro das plagioclasses, e passando por vários outros minerais desta série, acabando por ser a albite, a última plagioclase a cristalizar. A anortite é o extremo cálcico das plagioclases, enquanto que a albite é o extremo sódico das plagioclases. E constata-se que vai havendo uma diminuição progressiva do cálcio ao longo desta série e vai havendo um aumento progressivo da concentração de sódio. Depois de cristalizarem estas 2 séries, temos ainda 3 outros minerais que vão cristalizar, que são os últimos a cristalizar, porque são os que têm o menor ponto de fusão. São eles então os feldspatos potássicos, as moscovites e os quartzos.
Nesta série, que foi organizada de acordo com as temperaturas de fusão, podemos também associar a suscetibilidade dos minerais à meteorização. E isso é importante que consigas reconhecer. Apesar de Bowen não ter construído esta série para nos dar esta informação, efetivamente eu posso associar aqui essa informação, sendo que os minerais que têm o maior ponto de fusão são os mais suscetíveis à meteorização, ou seja, sofrem meteorização mais facilmente, e os minerais com menor ponto de fusão são os menos suscetíveis, são aqueles que, portanto, resistem mais tempo a serem meteorizados. Então, como é que a Olivia Palito nos vai ajudar a fazer esta memorização dos minerais? Porque ela adora batatas fritas muito quentes com sal. Então, a Olivia Palito adora batatas fritas muito quentes com sal, é mnemónica para olivinas, piroxenas, anfíbolas biotite, feldespato potássico moscovite quartzo e anortite cálcica e albite sódica. Então, a Olivia Palito adora batatas fritas muito quentes com aqui de cálcio, sal de sódio.